E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre números binomiais. Nós vamos introduzir o conceito de número binomial. Bom, o que é um número binomial? Bom, isso é um nome que a gente dá a uma certa conta. Bom, vamos escrever. A representação de número binomial é essa daqui. Certo? Nós abrimos um parênteses e colocamos o A em cima do B, certo? Não tem traço, não é uma fração isso daqui. Essa daqui é a representação de número binomial. E o que é a definição de número binomial? Bom, isso daqui é uma conta que a gente faz que é igual a A fatorial dividido por B fatorial, que multiplica A menos B fatorial. Certo? Se você não sabe ou quer relembrar o que é fatorial, tem vídeos no Ser Genial sobre fatorial. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas isto é um número binomial. Esta é a definição de número binomial. Quando nós fazemos esta conta aqui, de um número fatorial dividido por outro número fatorial, e também dividido pela diferença entre o de cima pelo de baixo fatorial, isso nós chamamos de número binomial. E nós representamos como sendo... nós representamos desse modo, certo? Nós abrimos um parênteses, colocamos o A em cima do B e fechamos o parênteses. Certo? E isso, para que isso serve? Bom, isso tem várias aplicações na matemática, entre elas, para desenvolvimento de binômios, por exemplo, no binômio de Newton isso aparece, ou por exemplo em análise combinatória. Só falando brevemente, mas o número binomial AB seria o número de combinações de A elementos agrupados de B a B. Certo? Mas, como eu disse, isso tem várias aplicações. Por exemplo, também o triângulo de Pascal. Só que, antes de nós irmos às aplicações, nós vamos estudar melhor os números binomiais para quando nós cairmos usando, nós saibamos usar. Quando você for estudar análise combinatória, você vai precisar saber usar isso daqui. Então, nós vamos estudar os números binomiais separadamente. E, deixe-me dar alguns exemplos aqui. Para ficar mais claro. Então, por exemplo, binomial 3, 2. Isso é igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. O que é igual a 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial. Não vamos... bom, até vamos resolver a conta agora. 1 fatorial a gente sabe que é 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Isso aqui fica dividido por 2 fatorial. Então isso aqui é igual a 3. Outro exemplo. O binomial 4, 2. Bom, ele é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Isso é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, certo? É só desenvolver parte ali do 4 fatorial. E aqui fica 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente corta o 2 fatorial com 2 fatorial. 2 fatorial é 2, porque é 1 vezes 2. Então isso daqui cancela com 4, sobra 2 aqui em cima. Isso daqui é igual a 6. Outro exemplo. O binomial 5, 1. É igual a 5 fatorial dividido por 1 fatorial. E aqui fica como? 5 menos 1. 5 menos 1 fatorial. Então isso é 5 fatorial dividido por 4 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. Então isso daqui dá 5. Outro exemplo. Binomial 8, 0. Isso é 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Opa, desculpa. 8 fatorial dividido por 0 fatorial, que multiplica 8 menos 0 fatorial. 0 fatorial a gente sabe que é 1. Então, isso fica 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Porque 8 menos 0 é 8. Isso aqui cancela. Isso daqui é igual a 1. Outro exemplo. Binomial 0, 0. Isso é igual a 0 fatorial dividido por 0 fatorial. Multiplica 0 fatorial, porque 0 menos 0 é 0. E isso daqui é igual a 1. Porque 0 fatorial a gente sabe que é 1. E essa é uma grande justificativa por que o fatorial de 0 é 1. Como nós vimos nos vídeos de fatorial, nós definimos. O fatorial de 0 é 1. Nós falamos isso, isso é uma definição. E por que a gente fazia isso? Bom, entre outros motivos,
Porque, se isso não fosse verdade, as teorias futuras que usassem fatorial teriam algumas lacunas. E aqui a gente pode perceber, se não existisse o zero fatorial, simplesmente nós não conseguiríamos calcular o binomial 00, por exemplo. Então, isso é uma justificativa também por que nós adotamos. Por exemplo, aqui o binomial 8, 0 é igual a 1. Se o zero fatorial não fosse definido como 1, isso nunca daria 1. Certo? E para toda a teoria que está fundamentada, esse resultado binomial 8, 0 tem que dar 1. Então, nós adotamos que o fatorial de 0 é 1. Né? Então, nós podemos dizer, quando nós estamos usando binomiais, né, vai aparecer zero fatorial, e para que tudo dê certo, o resultado do zero fatorial teria que ser 1. Por isso que a gente adota como sendo 1. Bom, como que a gente vai... Nós vamos dar alguns nomes aqui, certo? Temos como chamar de várias coisas, certo? Eu vou adotar um modo que eu acho que é até bem fácil. Nós vamos chamar o A de nominador do binomial. E vamos chamar o B de denominador do binomial. E lembre-se, é o mesmo nome que a gente dá para a fração, mas isso não é uma fração, certo? Não existe o binomial A sobre B, porque A sobre B é uma coisa só, a gente tem que ter o binomial de uma coisa e outra, certo? Então isso daqui não é o jeito certo de representar. O binomial AB existe, não existe com um traço aqui no meio, isso não é uma fração, certo? Mas nós vamos chamar de denominador o número de cima e de denominador do binomial o número de baixo. E pode ser que você ache alguns números, algumas nomenclaturas para números binomiais, como por exemplo, binomial AB, né, pode ser que muitas vezes eu chame isso daqui de binomial AB, ou A escolhe B, isso lá vem da análise combinatória, ou ainda binomial de A sobre B. Só que, de novo, isso não é uma fração, isso é só o jeito da gente chamar. Então, como que eu vou, a maioria das vezes, chamar? Vou chamar binomial AB, e o A de nominador, e B de denominador. E, como várias coisas na matemática, nós vamos ter algumas restrições aqui. Certo? Então, vamos a elas. Se eu tenho o binomial, deixa eu reescrever aqui a definição. Binomial AB significa o fatorial de A dividido pelo fatorial de B, que multiplica A menos B fatorial. Sobre isso daqui, quais são as restrições? O A tem que pertencer aos números naturais. O B também. O B tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. E por quê? Bom, nos números naturais nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E é para esse conjunto que está definido o fatorial, como nós vimos nos vídeos de fatorial. Não existe o fatorial de 2,5. Só existe fatorial para números naturais. Por isso que a gente vai falar que A e B, né, tanto o nominador quanto o denominador, tem que ser números naturais. E outra restrição, o A ele tem que ser maior ou igual a B. Por quê? Vamos supor que nós tivéssemos o denominador maior do que o nominador. Por exemplo, binomial 2, 3. Isso não pode acontecer, certo? Isso aqui não existe. Mas se nós resolvêssemos, como ficaria? Ficaria 2 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 2 menos 3 fatorial. Isso é 2 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica o fatorial de menos 1. E não existe fatorial de número negativo, certo? Só existe, como a gente viu, fatorial para números naturais. E aqui eu esqueci de um parênteses, ó, 2 menos 3 fatorial. Mas só existe fatorial para números naturais. Então, se o nominador fosse menor do que o denominador, essa subtração daria um número negativo, né? E não pode ocorrer fatorial de número negativo. Agora, por que igual pode ser? Porque ficaria A menos B, só que o A é igual ao B. Então ficaria uma coisa menos ela mesma, daria 0. E 0 fatorial existe. Então A tem que ser maior ou igual a B. Certo? Então essa foi uma breve introdução ao conceito de número binomial. Isso é um binomial, né? Que também pode ser chamado até de binomial de A classe B. Então, como eu disse, daqui é uma introdução breve, nós vamos ter exercícios, nós vamos ter mais explicações, então continue assistindo o vídeo para entender o conceito completamente. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.